Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esta semana? Olha que saudade de uma semana de futebol completa, né? Com jogos às quartas, terça, quinta-feira. Tivemos até alguns jogos hoje, né? Da Série A3 do futebol paulista, mas que aqui a gente não cobre nem vamos comentar aqui, né? Mas eu, como bom torcedor do Comercial Futebol Clube, acompanhei alguns resultados para, né, ver se pelo menos isso ajuda o meu time, que precisa de ajuda de vez em quando, né? Todo santo, né, ajuda. Mas, meus queridos, vamos conversar então sobre os campeonatos estaduais. A gente vai ter a adição, né, de mais dois campeonatos nesse final de semana. O Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho vão começar, vão rolar a bola nesse final de semana. Inclusive, nesse sábado já temos o Inter, o Grêmio já jogando, o Atlético Mineiro também já vai entrar em campo, o próprio Cruzeiro. Então a gente já vai ter essas equipes também já entrando nessa temporada, já iniciando a sua temporada no futebol brasileiro. Temos já várias equipes jogando, é verdade, mas ainda faltam algumas, se eu não me engano são 15 equipes que estão jogando e agora vamos ter a adição das outras 5 que faltavam. Vamos começar conversando então, mas antes eu vou pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, fala assim para eles, ó, seguinte, o Todaro trouxe todos os jogos dos principais times da Série A, né, do futebol brasileiro, analisados num videozinho ali, ó, de 15 minutos, você pode inclusive andar aqui, né, que vai estar aqui embaixo, que é no meu dedo aqui, ó. Você pode andar para ele para lá e para cá, procurar o seu time, onde, o momento que eu estou falando da sua equipe, para ver se você concorda ou discorda de mim. Fechou? Vamos lá então, vamos tocar o barco. Como eu fiz no último vídeo, né, dei destaque para duas equipes, eu também quero dar o destaque para duas equipes. E ao longo do vídeo a gente vai conversando mais das duas. Fechou? Quem começou, né, os trabalhos do campeonato estadual foi o confronto entre São Bernardo e Red Bull Bragantino, né? O jogo ficou em 1-1, que aconteceu em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. O próprio São Bernardo, o mandante, saiu vencendo com o gol do Vitinho Mesquita e o Sorriso empatou ainda na primeira etapa. O Bragantino ainda teve um jogador expulso, né? O Raul foi expulso na segunda etapa e aí o time teve que segurar, no fim da primeira etapa, na verdade, né? O Raul foi expulso e aí o Bragantino teve que se segurar lá atrás, manter os seus homens na defesa. Então foi um jeito novo que o Bragantino já teve que jogar nessa segunda rodada do futebol paulista. A primeira jogou muito bem contra o Corinthians, poderia ter saído com uma vitória mais elástica, saiu só com 1-0 com o gol do Arthur no segundo tempo. Mas nesse jogo aqui, a equipe teve que se reencontrar ali com o futebol, jogando de uma maneira diferente. Ficou no empate, é um bom empate fora de casa, dadas as circunstâncias do jogo, mas é uma equipe que é para vencer o São Bernardo, né? Convenhamos. O Corinthians venceu e venceu muito bem a equipe do Água Santa, tá? E aqui eu quero dar destaque para o Corinthians. Eu acho que em algumas equipes é difícil e complicado da gente ver diferença do último ano, 2022, para esse ano, logo no início do Campeonato Paulista ou do Campeonato Estadual. Muitas equipes demoram a engrenar ou demoram para apresentar algo novo. O Corinthians não. O Corinthians, desde a primeira rodada menos, porque foi dominado pelo Bragantino de uma maneira surpreendente, mas nesse jogo contra o Água Santa específico, tudo bem que o Água Santa é um time muito mediano para baixo, é um time que vai brigar para não cair no Campeonato Paulista, mas o Corinthians soube se impor, soube colocar o seu sistema de jogo, soube incomodar, soube sufocar e não deixar o Água Santa criar, sabe? Passou 15 ali minutos o Água Santa criando, mas logo em seguida já fez o gol. A melhor oportunidade do Água Santa no jogo, na sequência o Corinthians fez o primeiro gol da partida. Então assim, o Corinthians soube colocar ali uma bola rápida, uma ligação rápida entre o meio de campo e o ataque, os laterais apoiando bastante, né? O próprio Fábio Santos e o Fagner apoiando bem lá na frente, aparecendo muito bem. Dá destaque aqui para uma ótima partida do Yuri Alberto, até melhor do que o Roger Guedes, outra partida muito boa do Juliano também. Então assim, esses jogadores vão ganhando esse protagonismo maior nesse Corinthians do Lázaro. Óbvio que são jogadores com a idade mais avançada, que pagaram preço na temporada passada, né, que não jogaram todos os jogos, não conseguiram jogar todos os jogos e o Corinthians acabou sentindo muita falta desses jogadores, principalmente do Renato Augusto. Mas nesse jogo específico, o destaque para mim vai pro Yuri Alberto e pro Juliano. Foram os melhores jogadores em campo, na minha opinião, com a camisa do Corinthians. Mas quem fez os gols foi o Yuri Alberto e 2 gols do Roger Guedes.
Os dois gols no primeiro tempo, um gol na segunda etapa para sacramentar a vitória. O Santos perdeu para o Guarani por 2-0, né? Um gol do Giovanni Augusto, outro gol do Nicolas Careca, um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo tempo. O Santos também foi amplamente dominado pelo Guarani, não conseguiu criar suas jogadas, errou demais na frente, né? Sem criatividade nenhuma. O jogador que era para ser esse homem de criatividade não apareceu em campo, que é o Soteldo, camisa 10 do Santos. Eu não sei se ele tá sentindo o peso de estar jogando com a camisa 10 nesse ano, nesse fatídico ano sem o Pelé, primeiro ano sem o rei do futebol. Não sei. Pode ser isso, pode ser questão de rendimento mesmo, de questão de início de temporada. Vamos dar tempo ao Soteldo aí para se apresentar no Santos esse ano. Mas o Santos anda mal. Quase perdeu em casa para o Mirassol e perde a sua primeira partida fora de casa para o Guarani. O São Paulo venceu de virada a equipe do Ferroviária por 2-1. Heitor fez o primeiro gol do jogo, né, logo aos 4 minutos, e David fez aos 49 do segundo tempo, né, para os 4 minutos da segunda etapa. E aí o Galopo, no finzinho do jogo, virou o jogo para o São Paulo. São Paulo foi um jogo muito mais de raça, de volúpia, de sufocamento do São Paulo em cima da Ferroviária do que talvez uma qualidade, né, uma jogada diferente, né, e disparado nesse jogo do São Paulo, o melhor jogador em campo foi o Igor Vinícius, lateral direito. Fez uma excelente partida, apoiou muito bem o sistema de ataque, né, aparecendo lá na frente, incomodando a defesa, inclusive o primeiro gol sai numa assistência dele. Então, assim, um jogador interessante que já começa a fazer sua temporada muito bem com a camisa do Soberano. O Palmeiras também vence fora de casa, não jogando bem, jogando muito mal, vencendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, aqui de Ribeirão Preto. Eu fico feliz com essa vitória do Palmeiras, não sei porquê, porque talvez eu seja comercialino, né, e aí venceu o meu rival aqui na cidade. Mas o Rafael Veiga fez um golaço, né, e definiu números, já logo no meio do primeiro tempo, já deu números finais da partida. O Botafogo tentou incomodar o Palmeiras em diversos momentos, mas eu acho que pelo desentrosamento do ataque, uma certa falta de qualidade ou uma falta de pensar um pouquinho mais ali, né, pensar um pouquinho menos, na verdade, né, e finalizar mais. Então é uma equipe interessante que vai dar trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro e vai incomodar bastante no futebol paulista também. Perdão. No Campeonato Carioca, o Fluminense venceu a equipe do Nova Iguaçu por 1-0, gol do Lima, no finalzinho do primeiro tempo, um belo gol também dele. Um jogo seguro do Fluminense, sem ter muitos sustos, se impôs no meio de campo, dominou o time do Nova Iguaçu, não se incomodou em nenhum momento. É uma equipe pronta, né? No futebol carioca, o Fluminense e o Flamengo estão disparados, assim, muito acima dos seus rivais. O Flamengo, inclusive, que empatou em 0-0 com o Madureira, né? O poupa-tempo da rodada. Acabei de elogiar o Flamengo, mas o Flamengo jogou bem, sufocou o Madureira. As chances não era dia do Flamengo de converter suas oportunidades. Mas a equipe encontrou muita dificuldade para criar na frente. As que criaram, como eu falei, não teve sorte, não teve o capricho no momento final ali. Mas a equipe está se refinando, né? Está afiando as suas flechas para o jogo principal aí de domingo, né? A Supercopa do Brasil, sábado, na verdade, a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras também está mesmo atuado que o Flamengo. O Botafogo venceu o primeiro campeonato estadual, né? Venceu por 2-1 a equipe do Volta Redonda fora de casa. Aquilo que eu falei, quando o Botafogo não é favorito, vence bem. 2-1, gol do Marçal e Vitor Cuesta. E Lelê fez o gol do Volta. Uma boa vitória do Botafogo, né? Não foi uma vitória que dominou, passou um sufoco nos momentos finais da partida, mas é um time em construção, ainda está se entrosando, muitos jogadores chegaram do ano passado para esse. Então, assim, é uma equipe que pode ser que ao longo da temporada vai engrenando, né? Vai tendo óleo ali nas suas engrenagens e vai deslanchar. Mas é uma equipe interessante. Para o Campeonato Carioca, óbvio que vai sobrar, mas acho que cai, principalmente para os seus rivais, né, Flamengo e Fluminense, se pegar um dos dois. O Vasco jogou com o time de jovens, né, de garotada, empatou em 1-1 com o Audax fora de casa, né? Rafael Lopes fez o primeiro gol da partida pro Audax e o Galarza fez o gol de empate do Vascão, do Gigante da Colina. É uma garotada interessante. Esse jogo para mim foi melhor do que o primeiro. O Vasco incomodou bastante o Audax na segunda etapa, mas ficou no 1-1, ficou no empate, né? Um resultado não tão preocupante pro Vasco, empatou fora de casa, mas como empatou dentro de casa também, então a equipe não sai dos 2 pontinhos, né? Vamos ver agora, depois desse final de semana, com o time titular voltando, né? Jogando, vamos ver. O Vasco perdeu pro River Plate com o time titular, né? 3-0.
no amistoso. O Grêmio foi campeão da Recopa Gaúcha na quarta-feira? Enfim, foi campeão da Recopa Gaúcha, vencendo por 4-1, 3 gols de Luizito Soares, Bitelo fechou o placar, né, com os 4 gols do Grêmio, e Paulinho Santos fez o gol de honra aí do São Luís. Uma vitória que o Grêmio dominou, o São Luís não era um adversário que iria dar tanto trabalho ao Grêmio assim. Senti que no gol do São Luís a zaga deu uma falhada do Grêmio, tá? Mas o Grêmio vem com um time muito interessante, tá? Luiz Soares realmente esse jogador não só de peso, né? Porque ele tá um pouquinho pesadinho, mas é um jogador, assim, muito acima do futebol brasileiro. Me desculpem, mas é um jogador muito acima do futebol brasileiro. É um jogador que vai incomodar demais o sistema defensivo de todos os times do futebol brasileiro. Os times da Série A, os times da Copa do Brasil. É um jogador, assim, pra gente ficar acompanhando de perto e admirar mesmo, porque dificilmente vai ter um jogador igual nesse nível do Luizito Soares jogando em territórios tupiniquins tão cedo, né? É um jogador realmente da gente tirar o chapéu e assumir que o Grêmio fez uma boa contratação. Mesmo que o Soares já esteja numa idade avançada, é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar e isso ficou claro. Muitos jogadores pegam times como São Luís, né, e times desse naipe que não são da elite do futebol brasileiro e não fazem o que o Soares fez em 37 minutos, né? Que ele fez o primeiro gol aos 4, depois voltou a marcar aos 30 e aos 37. Em 37 minutos, o Luiz Soares fez 3 gols e definiu o placar, tá? É mais importante isso. O Grêmio não fez mais nada na segunda etapa, apenas administrou a vantagem. Então, assim, o Grêmio vem muito forte, tem uma defesa forte, manteve a defesa, né? Com Jeromel e Kahneman. Contratou o Reinaldo, contratou alguns jogadores para incorporar ali o sistema de jogo do Grêmio, do Imortal. É uma equipe que a gente abriu o olho. Vamos ver como vai ser no Campeonato Gaúcho, jogando contra o Grêmio, contra o Inter, principalmente, que é uma equipe, que é um jogo interessante que eu estou ansioso para ver. Um Grenal, e trazer um Grenal aqui na Rede Contornada vai ser muito interessante. Campeonato Baiano, o Bahia voltou a tomar sustos, mas venceu, né, com 2-1, gols de Biel e Rezende, e Gustavo Custódio fez o gol aí do Atlético Baiano. Clube Atlético Lagoinhas, na verdade, vai. O Rezende fez o gol no finalzinho do jogo, nos acréscimos, né? O Bahia ainda tá se engrenando também, é uma equipe que contratou muito, muito mais que o Botafogo, do que o Vasco, eu acho. Uma equipe que teve alto investimento do Grupo City e que vai rodar assim mesmo conforme a temporada vai passando. No Baiano vai sobrar, vai vencer, provavelmente vai ser campeão também. Não vi nenhuma equipe que chegue aos pés ou que incomode tanto o Bahia assim no futebol baiano. O Vitória, por exemplo, perdeu pro Juazeirense que o Bahia ganhou. E perdeu feio, perdeu acho que de 3-0, se eu não me engano. Pelo Cearense, mais uma equipe que está sobrando é o Fortaleza, né? Venceu por 1-0 o gol do Tite. Provavelmente vai ser uma equipe também campeã nesse estadual, a menos que perca pro Ceará numa eventual final. Mas o Fortaleza vem jogando bem, está usando sabiamente o campeonato estadual de preparação para a pré-Libertadores, que deve acontecer nos próximos meses, né? E já definir aí o grupo que o Fortaleza vai jogar. É uma equipe muito interessante que vai, mais uma vez, dar muito trabalho nesse calendário do futebol brasileiro. Atlético Paranaense também venceu por 2-1, voltou com o time titular, né? A terceira rodada já com o time titular. Pablo, Canóbio fizeram os gols do Furacão e Vitão fez o gol do Açuco. Coritiba também venceu por 3-0 fora de casa o Foz do Iguaçu. Aleph Manga, Rodrigo Pinho e Chancelor fizeram os gols da partida. As duas equipes que vão sobrar no futebol paranaense, né? Não tem como. São as duas equipes que vão dominar, vão chegar na final, enfim. São as maiores equipes do estado. Goiano, vou falar do Campeonato Goiano. Goiás empatou em 1-1 com o Anápolis. Zé Ricardo e Davi. Zé Ricardo fez o gol do Esmeraldino e Davi fez o gol de empate do Grêmio Anápolis. Cara, o Goiás tá tropeçando muito, né? Perdeu para o Atlético Goianiense, venceu a primeira rodada num gol estranho, eu diria, do Apodi. E perde pro Atlético Goianiense fora de casa e agora empata com o Anápolis no Railé Pinheiro. Duvidoso o começo de temporada do Esmeraldino. Eu esperava que o Goiás fosse jogar muito melhor do que está jogando, né? Inclusive uma equipe que vai disputar a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, então eu esperava mais. Ainda tem muito que melhorar. Perdeu suas principais peças do meio de campo e ataque, né? O Dadá Belmonte e o Pedro Raul, mas é uma equipe que está devendo, é inegável que está devendo demais ainda no estadual. É isso, meus queridos, vou agradecer novamente aqui a presença de vocês. Compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo. Até o próximo vídeo. Eu provavelmente vou trazer um vídeo aqui esse final de semana ainda comentando, né? Não trouxe no meio de semana.
mas eu vou gravar, ou pelo menos gravar e soltar no meio da semana que vem, um videozinho aí comentando, dando a minha opinião, aliás. Vai ser dando a minha opinião sobre as transmissões dos estaduais, que manteve a ruindade do ano passado, em alguns quesitos. Um abração e até mais. Tchau, tchau!